Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. E hoje nós vamos trabalhar com o nosso caderno. Lembra que a professora já falou para vocês que as aulas a partir desse ano vamos ter que usar bastante o caderno? Então aqui na TV também. Então pega aí o seu caderno, o seu lápis, sua borracha. Pega também, se você tiver aí, lápis de cor. E importante também, régua, tá? Hoje nós vamos usar esse material aqui na sala, na nossa telinha aqui da TV. Combinado? E vamos ver qual é o objetivo da aula de hoje? Vamos acompanhar com a professora aí na nossa telinha? Então hoje nós vamos trabalhar com frações, né? A gente vai reconhecer frações maiores e menores que um inteiro e localizá-las na reta numérica. Então é isso que nós vamos fazer. E para essa nossa aula, a professora trouxe um material aqui, né? Um materialzinho que a gente vai agora trabalhar aqui na mesa com a professora. Vamos observar? Então a professora trouxe aqui um jogo, né? Que é o jogo de frações que vocês já devem conhecer aí. Alguns de vocês receberam da escola um papelzinho, né? Com a matriz das frações. Então a professora também vai utilizar essa matriz nas aulas futuras, né? Fica com ela aí pertinho de você, para você sempre ter. Então esse material que a professora trouxe aqui é um material de fração que vai trabalhar com a ideia da fração parte de todo, né? E fração como divisão. Só deixa a professora arrumar aqui os números fracionários que nós vamos trabalhar agora. Bem, eu tenho 3 números fracionários aqui. 4 oitavos, 5 nonos, 2 terços, ok? Eu queria que vocês observassem esses 3 números e me dissessem como que eu posso, olhando para essas frações, dizer qual é a maior fração. A maior é aquela que tem o maior pedaço, né? Porque fração a gente trabalha com partes de um inteiro. Qual das 3 é a maior? Vamos ver se você conseguiu acertar. Então vamos observar agora aqui no todo com a professora. Aqui está o inteiro, né? O meu inteiro. Sempre a fração vai estar relacionada ao inteiro, tá? Então agora eu vou pegar 4 oitavos. Bem, a fração é de oitavos. Então, se a fração é de oitavos, eu vou pegar os pedacinhos referentes aos oitavos. Quantos eu quero? Eu quero 4. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou alinhar esses pedacinhos aqui junto com o inteiro. Colocar um ao ladinho do outro para a gente ter a ideia do tamanho dele. Ok, esse aqui é o 4 oitavos. Observaram? Então, esse aqui é o 4 oitavos. 1, 2, 3, 4 oitavos. Agora, nós temos o segundo, que é o 5 nonos. 5 nonos. Eu vou pegar a fração dos nonos. Então, vamos pegar quantas frações de nonos? 5. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vamos alinhá-la aqui também junto para descobrir o tamanho dela. Bem alinhadinha aqui, ó, nessa direção aqui. A professora vai mostrar com a reguinha aqui, ó. Todos têm que estar alinhados na mesma direção. Então, a professora vai ajeitar bem bonitinho aqui na mesma direção. Vou pôr a reguinha para ela ficar aqui acendendo, né? Para poder ficar direitinho. Pronto, ó, retinho. Então, esse é o 4 oitavos, esse aqui é 5 nonos. Faltou o 2 terços. Vamos pegar, então, os terços, né? Quantos que eu vou precisar? De 2. 1, 2. Agora, vamos alinhá-lo junto com as demais pedacinhos aqui, junto com os demais.
2/3. Ok. E agora, qual das 3 frações é a maior? Será que você respondeu certo aquela hora que a professora pediu para você dizer dos números qual era o maior? Então vejam lá, a maior fração é a 2/3, porque ó, ela pega um pedaço maior aqui do nosso inteiro, ó. Quanto mais próximo do inteiro tiver essa fração, mais ela vai ser mais maior, ou né, dizemos assim que ela vai ser, que o pedaço dela vai ser maior, então ela vai ser, na sua grandeza, maior que outros pedaços. Então, no caso aqui, 2/3 está se aproximando mais perto de completar o inteiro. Por isso que 2/3 é maior que 5/9 e que 4/8. E a gente observa, inclusive, por aqui. Observaram? Muito bem. Bem, crianças, essa ideia que a professora trouxe aqui para vocês na mesa agora, da maior fração, é para a gente estudar a fração assim como uma ordem crescente, né? Elas também possuem uma ordem de crescimento, da menor para maior, né? E como a gente está falando de fração, a gente sempre fala que fração é uma parte de um inteiro, ou é o resultado de uma divisão. Lembra que a gente já trabalhou com essas 2 ideias aqui na aulinha com a professora? Então, aqui na TV já trabalhou. E agora a gente acabou de observar uma grandeza, né? Observamos uma fração maior que a outra pelo tamanho do pedaço. Mas lembrando que o inteiro que nós tivemos era o mesmo, né? Nós tivemos o mesmo tamanho de inteiro, não eram inteiros diferentes. Era o mesmo tamanho. Bem, se ela tem uma ordem de grandeza, começa da menor e vai subindo até a maior, eu posso colocar as frações em uma linha ou numa reta numérica. Posso fazer isso. Então agora nós vamos fazer isso com a professora aqui. Eu vou tirar aqui da mesa essas 3 frações que a gente já usou. Vamos guardar de volta ela aqui. Vamos pegar aqui essas, né, dos nonos, também vamos guardar, dos oitavos, também vamos guardar, dos terços, e aqui nós temos o inteiro. Bem, quando a gente trabalhou com as aulas passadas sobre as frações, lembra que nós tínhamos uma atividade que a professora trouxe para vocês aqui, de 3 crianças que precisavam dividir 2 folhas? Vocês lembram? Muito bem. Então agora nós vamos relembrar um pouquinho dessa aula e dizer, né, relembrando aqui, que aquelas crianças, cada uma delas recebeu terços da folha, né? Isso mesmo. Então eu vou representar aqui com o material dessa que a professora tem aqui na mesa, as 2 folhas. Então eu tenho os 2 inteiros, tá? Quando eu trabalho com inteiros, eu tenho que trabalhar, né, com 2 folhas, então 2 inteiros. Este inteiro é um, esse inteiro é outro. Eu vou só juntar os 2 porque eu quero trabalhar com 2 inteiros. E naquela aula nós descobrimos que as crianças ganharam cada uma 2/3. Né? Então olha o que a professora está fazendo aqui, ó. Eu estou dividindo o inteiro, ó, o meu inteiro aqui em 3 partes. Opa, vamos alinhar direitinho para ele não sair fora do lugar. Senão não dá para perceber a relação. Ó, o meu inteiro em 3 partes. Se esse inteiro foi dividido em 3 partes, esse aqui também precisa ser dividido em 3 partes. Então vamos lá. Vamos dividir esse aqui também em 3 partes. Colocando os terços aqui um do ladinho do outro. Ok, alinhamos. Então, os 2 inteiros estão divididos em 3 pedaços. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora eu vou juntar. Vou grudar aqui, ó. Grudei. Observaram? Muito bem. Se a professora grudou, agora eu tenho quantos terços no total? Daqui até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Porque eu juntei 3 do inteiro mais 3 do outro inteiro. Mas naquela atividade nós tínhamos cada criança, né, com 2 terços. Nós dividimos e cada uma ficou com 2 terços. Como que eu represento a fração dos terços na reta? Então olha o que a professora vai fazer agora. Eu vou só achar um pouquinho mais para baixo aqui esses inteiros,
para a professora poder riscar uma linha aqui nessa folha, para que vocês possam observar o que a professora vai fazer agora. Ok? Então vamos lá. Pegamos uma régua, uma caneta, um lápis, alguma coisa para a gente riscar uma linha. Nós vamos fazer uma linha bem comprida, né? Daqui até ali, porque nós temos o tamanho dos inteiros. Então, eu preciso fazer uma linha bem comprida, né? Que vai ser um pedaço de uma reta. Né? Um pedacinho de uma reta da pontinha da folha até a outra pontinha da folha. Ficou bem comprido. Agora, eu vou marcar os inteiros. Então, olha o que a professora vai fazer. Eu vou pegar o inteiro, vou pôr aqui, ó, bem na direção da reta. Estão observando? E aqui na pontinha, a professora vai colocar um ponto, uma marquinha. Então, aqui, ó, deixa eu arrumar maior, aqui é uma marquinha, tá? Que é a marquinha do início. E aqui, uma marquinha do final. Então, vou pôr aqui na reta um pontinho, vou fazer uma marquinha maior, ó, do final do inteiro, tá? Então, aqui eu tenho um inteiro. Um inteiro, ele vai do 0 ao 1. Então, eu tenho do 0 ao 1, um inteiro. Esse intervalo de uma unidade, um inteiro, ok? Agora, o outro inteiro, a professora vai colocar aqui bem no término do outro, né? Que vai ser o começo desse, e marcar aqui o final. Marquei o final do outro inteiro. Qual que é o outro inteiro depois do 1? Depois do 1 vem quem? O 2. Então, aqui nós vamos fazer o número 2, ok? 1, 2. Um inteiro mais um inteiro. Combinado? Ó, 2 inteiros. A professora colocou na reta. Agora eu vou colocar os terços. Olha o que nós vamos fazer. A professora vai puxar o terço aqui em cima, ó, um terço, bem na pontinha aqui de onde começou a reta, e vai marcar outro pontinho aqui no final do terço. Um pontinho ali. Pego o outro, começo ali, ó, grudadinho, e marco no final dele aqui, ó. Marquei. Outro pontinho. Agora eu vou puxar o terceiro e, ó, ele coube certinho na distância do terceiro terço. Então, aqui nós temos 1, 2, 3 terços. Como que eu vou marcar agora o pontinho? Agora a professora vai fazer assim, ó. Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais para cima, para vocês observarem bem. Agora, aqui nesse primeiro risquinho, ou nesse primeiro pontinho, nós vamos colocar a fração dos terços, tá? Então, aqui, ó, a professora vai colocar o risco de fração. Esse é o primeiro risco, ó, o primeiro pontinho, o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto dos terços é 1 terço. Então, 1 terço fica nesse ponto aqui. Aqui é o segundo, ó, 1, 2, 1, 2. Então, aqui é o segundo terço. Então, aqui a fração é dos terços e aqui eu vou colocar o 2 terços. E aqui no final é o terceiro terço. Então, aqui no final eu vou colocar o terceiro terço. Então, 3 terços é a mesma coisa que 1 inteiro, ok? Visualizaram? Agora vamos continuar com o restante dos terços no outro inteiro. Agora a professora vai trocar aqui a cor da caneta para vocês visualizarem os inteiros maiores aqui. Pronto, agora eu vou marcar um pontinho aqui, ó, no primeiro terço desse segundo inteiro. Agora eu vou continuar marcando o segundo pontinho do segundo terço deste outro inteiro. E aqui por final, fechamos o terceiro terço deste outro inteiro. Então, nós temos mais terços para marcar do outro lado. 1, 2, 3. Vamos lá? Agora vamos lá. Se eu tinha 3 terços aqui, depois do 3 vem quem? O 4, isso mesmo. Então, agora, nessa outra fração de terços, porque ainda continua sendo terços, olha aqui, ó, tudo amarelinho. A professora não mudou as frações, são só terços. Aqui eu vou ter o
quarto terço. Então, 4 terços. No segundo pontinho, depois do 4 vem quem? O 5. 5 terços. Muito bem, 5 terços. E lá no final, o último pontinho, também ainda é dos terços, né? Não podemos esquecer que estamos na fração dos terços. É o sexto. 6 terços. Então, aqui na reta, o começo, né, sempre vai ser 0. Nós temos todas as frações dos terços. 1 terço, 2 terços, 3 terços, 4 terços, 5 terços, 6 terços. Observaram? Então, assim é que a gente coloca na reta numérica as frações, sempre relacionando elas com o inteiro que a gente tem. Então, vou tirar aqui agora essas aqui, vou mostrar só a reta para vocês, para ver como é que ficou. Vou tirar aqui as frações dos terços, para vocês visualizarem agora somente a reta. Ok, vamos tirar aqui. Vamos observar a reta agora, ó como é que ela ficou. Só de frações de terços, né? Lembrando que um inteiro, 3 terços. Olha como é que o denominador e o numerador ficaram iguais, né? 3 terços. E os 2 inteiros, 6 terços. Ou seja, eu tinha 6 pedaços de terços. Que os 6 pedaços de terços formaram 2 inteiros. Visualizaram? Muito bem. Então, agora nós vamos fazer junto com a professora uma atividade que eu quero que vocês peguem aí na casa de vocês. Se vocês têm algum papel, né, alguma folha, alguma coisa assim que você possa riscar junto com a professora, tá? Não faça no caderno nesse momento, a não ser que você não tenha nenhuma outra folha, tá bom? Daí você pode fazer no próprio caderno. Mas se você tiver uma folhinha, você pega essa folhinha para fazer junto com a professora aqui, tá bom? Essa atividade que eu vou fazer junto com vocês, por isso que eu preciso que vocês peguem essa folhinha. Aí vocês vão pegar também o lápis de cor de vocês, qualquer cor que vocês queiram, não precisa se limitar à cor que a professora está usando aqui na TV. Você pode pegar aquela que você tiver, porque a gente vai usar um pouquinho de cor também nessa atividade. O lápis de escrever e a régua. E claro, uma borrachinha, porque se você precisar apagar, você apaga ali. Então, nós vamos pegar um pedaço de folha. A professora vai pegar aqui também um pedaço dessa folha aqui. Deixa eu tirar essa outra daqui. Né? Então, a professora vai pegar aqui a nossa tesoura. Olha, eu tenho uma folha grande, até acho que eu vou recortar com a régua aqui primeiro, porque eu preciso de um pedaço só, né? Ó, como é que a professora corta com a régua, né? Puxando aqui. Agora eu vou dobrar de novo, mais um pedacinho. Porque, como eu falei, a professora só um pedaço pequeno de papel aí de uns 15 centímetros, mais ou menos, já é suficiente, tá? Não precisa ser mais que isso. Então, a professora pegou aqui um pedacinho dessa folha aqui, ó, que eu acabei de cortar, tá? Então, cortei com a régua mesmo, ela ficou um pouquinho falhada, toda dentadinha, né? Por causa que a professora cortou com a régua. Muito bem, então agora o que você vai fazer? Você vai fazer nessa folhinha no pedaço, assim, não precisa ser num pedaço grandão não, fazer num pedaço pequeno mesmo. Nós vamos fazer uma reta. Você vai usar a tua régua, porque é importante que você use em centímetros para a gente fazer a coisa bem certinha, tá bom? Então vamos marcar aqui, mais ou menos, né, que aproximadamente chegue assim, ó, não chegue bem no final da folha, ó, tem que deixar espacinho dos dois lados, tá? Aproximadamente um risco que sobre espacinhos do lado. Agora, aqui dentro, você vai marcar um pouquinho mais para dentro da reta um risco, um risquinho. Marcaram? Faz junto comigo, tá bom? Esse risquinho, você vai pôr a reguinha aqui no zero, ó. A professora vai fazer como se fosse para vocês, ó. Eu vou pegar a régua, o zerinho, ele vai ter que ficar em cima desse risquinho aqui. Então, olha como é que a professora fez aqui, ó. O zero, bem na direção do risquinho. Ó, bem na direção do risquinho aqui eu tenho o zero. Ótimo. Agora, eu vou puxar bem em cima da reta, né? Deixa a professora só puxar um pouquinho mais a reta da professora que ficou pequenininha aqui. E vou marcar 10. Ó, contei 10. Do zero
ao 10. Marcaram? Conseguiram? Isso, junto com a professora. Olha como é que ficou lá o tamanho de vocês. Daí vocês só fazem uma marquinha maior no final. Combinado? Ótimo. Aqui nós vamos colocar o 0. E aqui vocês vão colocar o número 1. Todo mundo junto com a professora? Ótimo. Nós fizemos aqui 10 centímetros, né? Se a gente colocar a reguinha aqui, ó, a professora vai colocar a dela, eu tenho exatamente 10 centímetros, ó, de distância entre o 0 e o 1. É importante que façam nessa distância para ficar fácil da gente resolver aqui a divisão agora da reta. Agora eu vou colocar de novo essa régua bem certinha entre o 0 e o 10, né? Aqui, ó, na minha régua. E vou marcar a metade. Qual a metade de 10? Isso, é 5. Pronto. Marquei aqui o pontinho do meio. Beleza? Qual é a metade de 5? Professora, metade de 5? 2 não é, porque 2 e 2 é 4. Então, dá mais ou menos um pouquinho maior que 2 e menor que 3. Então, pode ser 2,5. Isso, muito bem, 2,5. Então, nós vamos colocar 2,5 aqui. E daí, vamos puxar aqui a reguinha entre o 0 e o 5 e marcar 2,5 aqui. Ok? Marcar os pontinhos? Ficou igual ao da professora? Muito bem. Agora nós vamos colocar uma letrinha em cada uma desses pontinhos que estão aparecendo aí para vocês. Pode pegar a cor que você quiser, tá bom? Nós vamos colocar letrinha A no primeiro pontinho. Pode usar, como a professora falou, a cor de lápis de cor que vocês quiserem, tá bom? A professora está usando aqui várias cores, vocês também podem usar várias cores. Aqui nós vamos colocar a letrinha B. Deixa a professora só lembrar que, opa, o B é assim. Então, um risquinho. A professora está fazendo de ponta cabeça, né? Senão eu erro. Isso. Agora, a letrinha C no outro pontinho. Letrinha C. A, B e C. Marcaram? Ótimo. Agora, nós vamos fazer aqui uma interpretação. Eu não coloquei frações nenhuma ainda por enquanto. Vocês observaram, né? Que a professora colocou só as letrinhas. E o intervalo é entre 0 e 1. Quer dizer, todas as frações que a gente for marcar vão ser menores que o inteiro. Então, ela vai ser frações próprias, né? Frações menores que o inteiro. Bem, a primeira coisa que eu tenho que fazer para marcar a fração na reta é observar esse intervalo. Se ele tiver mais aqui, o intervalo for maior, não tem problema, né? Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar o intervalo. Então, a gente tem uma reta de intervalo 0 e 1. Ótimo, então eu já disse que as frações vão ser menores que o inteiro, porque eu paro no 1. Agora, eu quero saber, vou ter que olhar, né? Porque eu vou ter que descobrir qual é a fração que está ali nas letrinhas. Eu preciso olhar em quantas partes esse inteiro foi dividido para mim achar o tamanho da fração. Vamos contar com a professora? 1, 2, 3, 4 partes. Então, essas frações aqui são as frações dos quartos. Então, olha o que a professora vai fazer aqui, ó. Uma espécie de arco, mostrando que daqui até aqui, a gente dividiu em 4 pedaços. Ou seja, eu vou ter fração de quartos. Todas as frações vão ser de quartos. Então, eu já vou colocar aqui, ó, o risquinho de fração embaixo de cada letrinha e também do 1 aqui, porque o inteiro também tem fração aqui no inteiro. Todas elas são de quartos, porque eu dividi a minha reta em 4 pedaços. Então, vamos lá. Quartos, aqui também, aqui também, aqui também. Todas elas quartos. Agora, vamos localizar. A letrinha A, a primeira letrinha. Essa primeira letrinha, ela é que fração de quartos? 1. Ó, daqui até aqui eu pulei 1. Então, a letrinha A é
1/4. Muito bem, então escrevam lá de vocês também. Igual a professora está fazendo aqui, façam de vocês. E agora, a letrinha B. Bem, se aqui era 1/4, 1 mais 1, 2. Então, aqui nós temos 2/4. Agora, a letrinha C. A letrinha C é qual dos quartos? Se eu tenho 1, 2, 2 mais 1/4 dá 3. Isso mesmo, 3/4. Isso, 3/4. A professora quase fez o número 3 errado, né? Mas não tá bem certinho, ó. 3/4. E por último, depois do 3 mais 1, 4. 4/4. Então veja, a fração do inteiro sempre vai ter o numerador e o denominador com o mesmo algarismo, porque é a fração que mostra o todo, né? O inteiro sempre vai ser todos os pedaços que eu tenho, eu também pego para o inteiro. Então, na nossa reta, né, aqui vai ser o zerinho, né, o primeiro sempre é o 0, eu marquei as frações dos quartos. Vocês observaram como é que a professora fez? Quais foram as coisas que a professora fez para marcar? Primeiro, observamos o intervalo da reta. Quanto que era o intervalo? De 0 a 1. Depois, o que a gente fez? A gente pegou e descobriu em quantas partes foram divididas esse intervalo do inteiro. Não é do todo, é só do inteiro. O inteiro foi dividido em 4 partes. Então, a segunda coisa que eu tenho que fazer é olhar o tamanho da fração. No caso aqui, o tamanho é os quartos, porque eu dividi o inteiro em 4 pedaços. Depois, eu olho qual é o ponto que eu quero marcar. O A, o B, o C, o D, o Q, o R, o T, bem, a letra que eu quiser. No caso aqui, a professora usou 3 letras, A, B e C. Olhei o ponto, localizei o ponto, agora eu vou dizer qual é a fração. Daí eu escrevo a fração ali, descobrindo que todas as frações são sempre do mesmo tamanho, né? No caso aqui, os quartos. Combinado? Entendido isso? Ok, então aqui agora nós vamos pegar o quê, professora? Agora esse pedacinho de papel aqui que vocês desenharam, agora você vai recortar ele. Vai recortar assim, para ele ficar mais ou menos assim do tamanho da folha do teu caderno, tá? Dá para cortar um pouquinho aqui mais, para deixar um pouquinho menor, professora? Dá. Ele tem que caber bem certinho na folha do seu caderno, não pode ficar para fora, porque eu não quero que você dobre. Eu quero que você cole essa folhinha que você acabou de fazer inteirinha no seu caderno. Então, olha como é que vai ficar, que a professora vai mostrar para vocês. No caderninho, tá? A professora já fez aqui no caderno dela. Ó, no caderno dela, a gente vai colocar a data de cima, né? Vai colocar isso, já vou passar ali no slide para vocês copiarem, tá? E quando for para colar, você vai colar daí esse que você acabou de fazer comigo, ó. Aqui a professora já deixou pronto dela para mostrar para vocês. Combinado? Então, muito bem. Agora, a professora vai colocar aí no slide para vocês copiarem a data, colocar lá localizando frações da reta, colar essa folhinha que a gente acabou de fazer e depois você vai copiar os passos, aquilo que a gente fez para localizar as frações. Primeiro, intervalo da reta. Segundo, tamanho da fração que a gente descobriu qual era. Depois a gente localizou o ponto e escreveu a fração. É isso que você vai copiar, tá bom? Vai aparecer aí na telinha para vocês já já. Então tá aí. Aquele desenho que está ali em cima é o desenho que vocês acabaram de fazer com a professora. Combinado? Então copiem agora. Vocês vão ter exatamente 5 minutinhos para copiar essa parte aí que a professora colocou para vocês.
E aí, crianças, copiaram tudo? Muito bem, então não esqueçam, sempre que você precisar localizar um ponto fracionário numa reta, você vai seguindo esses passos. Seguindo esses passos, você não erra de jeito nenhum, ok? Muito bem. Então agora que vocês já copiaram, vocês já fizeram, agora a professora vai colocar uma atividade. Agora vocês vão fazer sozinhos, tá? Essa atividade você vai pegar daquela folha que você recebeu lá da escola. Lá na escola vai ter, naquela folha da escola vai ter um pedacinho que eu vou mostrar aqui no slide agora para vocês. Vejam aí. Esse pedacinho aí, ó, procure na folha onde está essa imagem dessas duas retinhas, né? Tá naquela folha onde tem bastante figuras que a professora mandou para vocês. Vocês vão pegar somente essa, as outras não, combinado? As outras nós vamos fazer uma outra aula. Não precisa fazer nada agora, a não ser que você queira fazer antes. Mas nesse exato momento, você vai procurar essa imagem dessas duas retas. Vai recortar da folha essas duas imagens, essas retas no caso, né, que elas estão ali juntinhas, e vamos copiar o exercício que está aparecendo aí, essa atividade que está aparecendo aí na telinha para vocês. Ah, professora, mas eu não consigo saber qual é essa imagem, estou perdido. Então, olha aqui na mesa da professora. Ó, é essa folhinha que vocês receberam. Essa imagem que apareceu está aqui, ó. É esse pedacinho aqui. Ó, só esse que está com o pontilhadinho em volta. Você vai recortar em volta dele, só ele, tá? Essas outras aqui não precisa, a gente vai fazer só esse pedacinho. Então, recorta esse pedacinho para a gente fazer agora. Combinado? Então, vamos lá. Volta no slide para vocês começarem. Vocês vão ter exatamente 5 minutinhos para copiar, responder quais são as frações que se localizam naqueles pontinhos ali A e B, da reta primeira e da reta segunda, e colar essa folhinha que vocês fizeram no caderninho de vocês. Combinado? Vamos lá!
crianças? Conseguiram? Ótimo! Vamos corrigir com a professora agora? Vamos lá. Então, nós vamos corrigir. Vamos ver quais são os pontos que ficaram nas letras A e B? 2/3 e 4/3. Por quê, professora? Porque, olha, entre o 0 e o 1 foi dividido em 3 partes. Lembra que a professora mostrou aqui para vocês, né? Que eu tenho que procurar o tamanho da fração no inteiro. E o primeiro inteiro é do 0 ao 1. E depois eu continuo contando para localizar o restante ali. No caso, 2/3 e depois 4/3. O B tá 4 pontinhos de terços longe lá do 0. Então, 4/3. E na segunda, o inteiro foi dividido em 4 pedacinhos. Então, o 1 inteiro é 4/4. E a letra B, vamos contar lá do 4 até chegar no B. 5, 6, 7, 7/4. Espero que vocês tenham acertado, mas se não acertaram, não tem problema. É só vocês arrumarem. Muito bem. Bem, o caderninho de vocês tinha que ficar mais ou menos assim, como a professora colocou aqui no dela, né? Vocês vão responder, podem responder aqui ou poderia fazer aqui embaixo, não tem problema nenhum. Mas é mais ou menos assim que ia ficar o caderninho de vocês. Combinado? Ótimo, muito bem. Então, minhas crianças, nós já estamos chegando ao final da aula, né? Tudo isso que nós fizemos hoje foi para aprender o quê? Vamos ver com a professora aí? Foi para reconhecer a reta fracionária e verificar a grandeza de uma fração. E nós também aprendemos a localizar o ponto fracionário na reta numérica passo a passo. Reconhecendo tudo isso, nós cumprimos o nosso objetivo de aprendizagem, que era reconhecer frações maiores e menores que um inteiro e localizá-las na reta. E para você em casa ficar um pouquinho mais fera nesse conteúdo, nessa nossa atividade, a professora propôs 2 tarefinhas. A primeira é para você colocar ali, ó, qual é a fração do ponto A nessa primeira reta e na reta do lado qual é a fração do ponto B. E no número 2 tem a letra P e a letra Q. Eu quero que você me diga qual é a fração do P e qual é a fração do Q marcadinhas aí nessa reta. Combinado? Então, fica aí, se cuida, se protege, que aqui a nossa aula tá acabando, mas a gente logo, logo volta a se ver. Um beijinho e até a próxima aula. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. E hoje a nossa aula é do Clube da Matemática, isso mesmo. Toda quarta-feira nós estamos aqui fazendo o nosso clube, né? Então a nossa aula de hoje é uma aula especial, onde a gente vai pôr em nossa cabecinha para funcionar um pouquinho mais. Vamos ver qual é o desafio da aula de hoje? Então tá aí na folha de vocês, procurem aí na atividade, aonde está essa atividade que vocês estão vendo aí na telinha. Acharam? Isso, então veja lá, observe cada figura, registre a fração decimal da parte que está pintada e escreva seu número decimal correspondente ali do lado. Depois, localize esses números decimais na reta numérica. Tá bom? É os decimais que nós vamos colocar ali na reta que está logo abaixo. Então, você vai olhar a fração, vai colocar a fração decimal nessa primeira parte. Na segunda parte, você vai colocar o número decimal correspondente e depois você vai localizar os números ali na reta, cada um deles. Combinado? Então, você vai ter 5 minutinhos para fazer essa atividade. Eu já volto para conferir. Vamos lá?
criançada? Conseguiram? Vamos conferir aqui com a professora? Vamos lá, então. A primeira letra A já estava pronta, né? 2 décimos era a fração que estava ali. Como que a gente escreve isso em decimal? 0,2, né? 2 décimos. E olha onde que ele está localizado ali na reta. No segundo risquinho. A letra B, qual é a fração? 5 décimos. Como que a gente escreve o número decimal? Isso, 0,5. E olha onde ele está ali na reta localizado? Ali, ó, no quinto risquinho. Muito bem. Letra C, 6 décimos. Como que a gente escreve 6 décimos? 0,6. Está localizado ali no sexto risquinho da reta. Muito bem. Letra D, 4 décimos. 4 décimos, como é que a gente escreve em número decimal? 0,4. Ele está ali antes do 0,5, naquele risquinho anterior. Beleza? Vamos para a letra E. A letra E é 7 décimos. Como que a gente faz 7 décimos? 0,7. Olha onde que está localizado ali, ó, entre os 6 e o 8 décimos. Ótimo. Letra F, 1 décimo. Como que a gente faz isso em número decimal? 0,1. Ele está lá no comecinho da reta, ó, depois do 0. 0,1. Letra G, 9 décimos. 9 décimos se escreve 0,9. Olha onde está localizado na reta. Quase chegando no 1, né? 1 antes de chegar no 1 inteiro. E a letra H, 3 décimos, que é onde ficou faltando ali na nossa reta. 0,3. Muito bem. Viram como ficou facinho de fazer? Acho que vocês não demoraram nem um pouquinho, né? Ficou bem legal. E aí está a correção. Se você errou, é só apagar e arrumar. Tá bom? O importante é você tentar e conferir. Quando você tentar, confere se acertou, beleza. Se não acertou, vai lá, apaga e arruma que tá tudo certo. Tá bom? Bem, meus anjos, parabéns pelo esforço e lembre que teu esforço te leva longe. Então não desista, tá bom? A professora vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula. Um beijinho e até lá! Volta às aulas. O que cada um deve fazer para um retorno seguro? Use máscara. Mantenha o distanciamento. Lave bem as mãos. Ministério Público do Estado do Paraná. Conselho Tutelar. Vara da Infância e Juventude. Prefeitura de Ponta Grossa. Vem aí, arte! Olá, crianças! Quanto tempo, não é mesmo? E eu estou hoje aqui para iniciar a nossa aula de artes. O que será que vem esse ano, hein? Muitas surpresas. Espero que você esteja se cuidando aí, porque nós estamos nos cuidando muito, certo? E hoje eu comecei a nossa aula de artes com o quê? Com música. Será que a música faz parte das artes? Vamos ver! Sim, olha lá, mas nós temos outras linguagens artísticas que fazem parte das artes, certo? Vocês viram isso na aula passada. O que a gente tem lá? As artes cênicas, que seriam o teatro, a música. Temos também a dança. Na dança também nós temos vários tipos de dança, certo? E aí, nós temos o nosso assunto de hoje. Olha lá o nosso tema, arte visual. O que será que é arte visual? Será que vocês já viram sobre isso? Olha só, o próprio nome está dizendo visual. Visual vem de visão. Então a arte visual, ela também é uma linguagem das artes, mas que dentro das artes visuais nós temos outras artes envolvidas. Vamos ver quais são? Olha quem já apareceu ali, um personagem que vocês gostam muito. Isso lembra o quê? Cinema.
Sim, o cinema também faz parte das artes visuais. Nós temos o desenho, olha que desenho maravilhoso, que perfeição! O desenho também faz parte das artes visuais. E aí nós temos aquela tela conhecidíssima, não é mesmo? A Mona Lisa, lá do período do Renascimento, que você já deve ter estudado. A Mona Lisa é uma pintura a óleo muito conhecida, também é uma arte visual, certo? Aí nós temos a arquitetura, que também faz parte das artes visuais. Nossa, arquitetura, uma construção, não é mesmo? Mas não é uma simples construção. A arquitetura faz coisas lindíssimas, né? E olha a foto do que eu trouxe aqui para vocês, da nossa Estação Saudades. Quando vocês passarem por ali, observem a arquitetura desse local, né? Olha só os adornos que ela tem aqui, os tipos de janela. Tudo isso é feito pela arquitetura, que é uma atividade, uma linguagem visual, arte visual. Nós temos também a moda, olha só, vocês pensam que moda é só coisa de menina? Que é só menina que gosta de se vestir bem? Não, nós temos muitos artistas e os artistas e as artistas também que trabalham sobre moda, sobre cor do tecido, textura de tecido, então também faz parte das artes visuais. Voltando, porque aqui eu quis fugir, né? Olha o que a gente tem aqui, uma aranha. Essa aranha aqui, na verdade, é uma escultura, porque a escultura também faz parte das artes visuais. Vamos ver se falamos tudo? Artes visuais, então. Desenho, pintura, gravuras, né? A gente não mostrou exemplo, mas tem as gravuras também. Escultura, cinema, arquitetura, moda e vai por aí afora muitas outras artes visuais que não dá pra gente falar tudo aqui hoje, certo? Mas vamos ver o que nós temos para falar sobre estas artes. O que será que apareceu aqui? Observem bem essas telas aqui. Nós temos 3 telas, aqui é uma, aqui é outra e aqui é outra. Observem bem, é um personagem que vocês conhecem na primeira tela? Sim, todo mundo conhece o Mickey, não é mesmo? Olha só, um personagem do Walt Disney. Aqui, o que nós vemos? Nós vemos uma lata de sopa, que era lá na década de 50 e 60 ela era produzida. Hoje eu acho que produz também. Mas é uma lata de sopa. O que será que isso tem a ver com arte? Já vamos descobrir. E aqui nós temos uma atriz de Hollywood, famosíssima nos anos 50, início dos 60. Ela era muito conhecida, a Marilyn Monroe. Vocês já devem ter visto a pintura dela em algum lugar. Ela era muito amada pelo público, né? Sempre muito linda, maravilhosa. As mulheres queriam ter os cabelos que ela tinha, os vestidos da moda que ela tinha, certo? Então, o que essas 3 obras têm em comum? Pensa aí. Observa bem cada uma delas. É só um Mickey que eu tenho aqui? Não, tenho 4. Eles se reproduziram, certo? E a sopa? Tenho só uma lata de sopa aqui? Não, tenho muitas latas de sopa. E aqui a mesma coisa com o artista, com a atriz Marilyn, certo? Uma outra característica que a gente vê nessas 3 obras são as cores. Olha só, umas cores bem fortes muitas vezes, né? Misturadas, ó, aqui tem laranja, tem o rosa, tem o azul. Então é tudo bem colorido. De qual arte será que nós estamos falando? Dentro das artes visuais, nós temos esse movimento que eu já vou falar para vocês o nome. Ele veio lá da Europa, da Inglaterra, lá na década de 50, 54, e depois ele foi lá para os Estados Unidos, na América do Norte, certo? Aqui é o mapa mundi, ó, tem vários os continentes, só para vocês situarem um pouquinho. Da Europa, na Inglaterra, foi para a América do Norte, para os Estados Unidos, certo? E o nome dessa arte é pop art. O que será que quer dizer pop art? O próprio símbolo aqui já nos diz alguma coisa, né? Muito colorido, muito explosivo, né? E em português, pop art quer dizer arte popular. Isso mesmo, a arte que é feita para o povo.
Porque até então, nesse período aqui, a arte era somente vista lá no museu, nas salas de exposições, por artistas famosos. Não era todo mundo que poderia comprar uma obra de arte, certo? E aí surgiu então a pop art. Por que surgiu a pop art? Vocês já vão entender. Esse movimento foi chamado assim lá na década de 50, quando esta pessoa aqui, o Lawrence Alloway, que era um crítico de arte, se juntou com outros artistas e se referiram a essa pop art sobre tudo que era produzido pela cultura de massa. Ops! Cultura de massa, professora. O que será que é isso? É fazer um monte de massinha e pão, assar e sair por aí vender? Não. Cultura de massa é uma palavra muito importante para a gente, certo? Porque existem vários tipos de cultura. A cultura que só está no museu, a cultura que só está lá no teatro, certo? A cultura de massa é uma cultura que atinge muitas pessoas ao mesmo tempo. Então ela tem muito a ver com a cultura popular, certo? Porém, é um tipo de cultura que é feito assim mais para ganhar dinheiro, sabe? É algo que é divulgado pela mídia, pela televisão, pelo rádio. Então é muito comum a gente conhecer lá uma dupla sertaneja, por exemplo, que só cantava lá na sua cidade, no seu bairro, mas de repente ela conseguiu ser apresentada na telinha. E aí o que aconteceu com a dupla sertaneja? Bum! Ficou famosa. E aí começou a vender os discos. Mas nem era uma música tão boa. Porém, foi vendido muito, foi atingido um grande pessoal. Então, cultura de massa. Ela tem a intenção de atingir muitas pessoas, muito público, e visa somente ganhar dinheiro, certo? Depois a professora de vocês pode aprofundar um pouquinho isso aí sobre cultura de massa para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Mas nós precisamos para poder entender a pop art. E aqui nós temos algumas características. Olha só, como eu falei, as imagens que são usadas na pop art são retiradas das mídias. O que são as mídias? A TV, o rádio, o próprio jornal escrito, né, as revistas, o computador com a internet hoje em dia, né? Tudo isso são mídias. Tudo que é apresentado na mídia fica conhecido pelo povo, é atingido de forma em massa, né? E lá no tempo que surgiu a pop art, o que aconteceu? Era um período assim pós-guerra, né? As pessoas tinham passado fome, estavam começando a se reestruturar e surgiu assim as novas tecnologias. Foi aquele boom de tecnologia. E qual foi um dos primeiros, as primeiras máquinas, podemos dizer assim, tecnológicas, né? Os primeiros aparelhos tecnológicos que surgiram? O rádio, que já existia, e a televisão. Acreditem, ninguém tinha televisão nessa época não. E a partir da televisão é que começaram a surgir as propagandas e os produtos populares, né? Os sapatos que eram apresentados, as mulheres mais gostavam, elas iam lá, compravam o sapato que estava na moda, porque a televisão tinha mostrado, né? As crianças passaram a querer assim, aquele achocolatado, né? Energia que dá gosto, tudo que era da propaganda. Então, corria-se comprar aquele achocolatado para as crianças. Então, tudo era produzido em série, ou seja, ninguém vai lá para produzir uma latinha de massa de tomate. Não. Agora a massa de tomate, ela é produzida em grande escala lá nas indústrias. Então foi o momento que surgiram as indústrias, certo? Então nós encontramos também quais são esses produtos da propaganda. As imagens das celebridades, as atrizes, os atores conhecidos, os personagens das histórias em quadrinhos, né? Superman, Homem-Aranha, que são os super-heróis que vocês gostam, são personagens das histórias em quadrinhos, que nessa época lia-se muito histórias em quadrinhos, muitos gibis, né? Eu venho de um tempo que eu lia muito gibi. E quando a gente via esse personagem na televisão, através de filme, desenho, nossa, a gente ficava super feliz e fazia a mãe comprar mais gibis, né? Então, isso é consumismo, é consumir as coisas, comprar cada vez mais, mesmo que não seja necessário, tá? E
E geralmente utiliza-se na pop art muitas cores, cores vibrantes, cores mais quentes, certo? E como eu falei já, das reproduções de séries. Então, vai lá para produzir um suco, colocar na garrafinha e vender só essa garrafinha. Daqui uma semana vamos produzir mais um suco. Não, é tudo produzido em grande escala, em série. Sai um atrás do outro, né? Vocês já devem ter visto aí uma fábrica na televisão que vão passando as garrafas assim e elas vão enchendo tudo e se produz milhões, são engarrafadas no mesmo dia, certo? Então, reprodução em série. Muito bem, vamos ver o que temos aqui. Olha esse artista, o cara é meio esquisitão, né? Mas ele foi um grande artista. Se chamava Andy Warhol. Olha só, ele nasceu em 1928 e morreu em 1987. Eu já era vivinha, hein? Era uma mocinha aqui. E essa pessoa foi um dos maiores artistas da pop art. Vamos ver o que ele fez? Tadã! Olha o que nós temos aqui novamente. A latinha da sopa. Essa sopa era muito famosa nos Estados Unidos e na Inglaterra também. Se chamava sopas Campbell. E elas ficaram muito famosas. Por quê? Porque estavam aparecendo lá na telinha, né, na televisão. E o artista quis então pegar esse produto e transformar em arte. Mas porque eles achavam bonito? Não. Aí que vem uma grande importância da pop art. Na verdade, esses artistas se reuniram porque eles não achavam certo esse consumismo, todo mundo comprar sem necessidade. Porque quando a arte está lá no museu, está na sala de exposições, poucas pessoas têm acesso. E as que tinham quase não compravam artes, não era uma coisa para ser consumista. Então, eles apareceram com esse tipo de arte com os produtos que eram muito consumidos e transformaram em arte. Então a latinha de sopa passou a ser uma obra de arte, certo? E aqui, olha só quem está aparecendo aqui. Esse faz anos, mas vocês já devem ter pego o tempo dele, ou os pais de vocês, né? Michael Jackson, olha só, foi uma celebridade durante muitas décadas, certo? Então o Warhol também resolveu reproduzir em escala a imagem do Michael Jackson para mostrar que ele também era vendido, né? Que os CDs, as músicas dele, os vídeos eram sempre muito vendidos. Muito bem, vamos para frente? Olha as cores vibrantes aqui, ó. Que coisa mais linda essa mistura de cores. Já vamos ver isso também. E aí nós temos esta outra pessoa aqui também com uma cara meio esquisita, né? Mas era o Roy Lichtenstein. Olha que nome difícil. Ele também morreu em 97, ó. Tá? Morreu faz muitos anos para vocês, para mim não. Muito bem. O Roy também foi um dos grandes artistas da pop art. Vamos ver os trabalhos dele? Nossa, bem diferente, não é? O que vocês lembram quando vocês veem isso aqui? Olha só. As onomatopeias, né? Nham, bum, pá, né? Que são escritas nas imagens. Aqui nós temos um pequeno texto, está escrito em inglês, são os balões das histórias em quadrinhos. Então, o Roy, ele gostava muito de utilizar essas imagens dos quadrinhos, que também na época eram vendidos, certo? E as obras dele, assim, eram um pouco mais marcadas, não era aquela coisa produzida em série, mas era uma coisa, assim, mais mecânica, né? Opa, voltei? As tecnologias aí. Vamos lá. Já mostrei. Vamos ver o Roy, agora vamos ver as obras dele. Muito bem. Então percebam que parece mais uma coisa gráfica feita no computador, né? Mas essa era a ideia dele. É uma coisa mais seca, mais rígida, certo? E se vocês observarem aqui, esse quadro do Roy é uma releitura. Será que vocês conseguem lembrar? Olha quem está aqui nesse quadro. Não lembra um artista? Pensa aí, observa bem, quem que era ruivo, de barba e que pintou um quarto lá na Holanda? Estamos falando de Van Gogh. Então, o Roy fez uma releitura do quadro do Van Gogh, certo?
aí nós vamos relembrar, né? Porque vocês já viram sobre isso, que são as cores, porque as cores são muito utilizadas na pop art, certo? Então nós temos as cores primárias para relembrar: o amarelo, o vermelho e o azul, certo? Cores primárias, aquelas que não precisam de misturas para se formarem. E aí, a partir das 3, nós vamos criando outras cores. Então nós temos aqui a mistura das cores primárias, que vai dar uma secundária. Então, amarelo com vermelho, laranja. Amarelo com azul, verde. Azul com vermelho, temos o roxo. E assim formamos as cores secundárias. Vamos ver mais uma mistura aí, que vocês também já viram ano passado, que são as cores secundárias: verde, laranja e roxo. Muito bem, já falamos. Agora sim, as terciárias, que acontecem através da mistura das primárias com as secundárias. Nós vamos ter uma terceira cor. Então, olha só: azul com roxo, azul arroxeado. Azul com verde, azul esverdeado. Vermelho, vermelho com roxo, vermelho arroxeado. Vermelho com laranja, vermelho alaranjado. Amarelo com verde, verde amarelado, ou amarelo esverdeado, né? Que parece o verde limão que a gente fala, né? Amarelo com laranja, um amarelo alaranjado, certo? E aí, aqui eu trouxe para vocês o que nós chamamos de círculo cromático das cores. Cromo vem de cores, tá? E aqui aparecem todas essas cores que a gente fez: as primárias, as secundárias e as terciárias nesse círculo. Então vejam, aqui temos um triângulo, certo? Que ele está apontando para as cores primárias: amarelo, vermelho e azul, certo? E aí, das misturas vão surgir as secundárias. Quais são as secundárias? Verde, laranja e roxo. E a partir da mistura dessas cores, nós vamos ter as terciárias, certo? Isso é para relembrar, porque vocês já tinham estudado ano passado. Aqui eu tenho mais uma imagem da pop art para relembrar vocês. Olha só, a Coca-Cola. Há muito tempo que existe a Coca, né? Todo mundo conhece, o mundo inteiro consome a Coca-Cola. Então, o que o Andy Warhol fez? Pegou as garrafas e reproduziu, porque também eram vendidas em série. Temos também a imagem que eu coloquei no começo, lembram? Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, foi reproduzida em série pelo Andy Warhol. Por quê? Porque ela estava no museu e é uma das artes mais famosas e mais conhecidas de todos os tempos, tá? Por isso que ele reproduziu aqui. Eu estou mostrando novamente as imagens para poder chegar na tarefa de vocês, certo? Observem as cores, ó, cores vibrantes, tem o preto também, mas principalmente as cores vibrantes. Tararam! Tarefinha! Vamos ver. Não sei se vocês já receberam, mas com certeza vão receber. Olha lá, a tarefa de casa: vocês serão os artistas da pop art. E o que vocês vão criar? Através das latas de sopa do Campbell, do Andy Warhol, né, da sopa Campbell, vocês vão fazer uma releitura. O que seria essa releitura? Vocês vão criar uma nova imagem baseada na imagem que já existe, certo? Então o que vocês podem fazer? Vocês vão reproduzir algum elemento que vocês consomem, um produto que vocês consomem muito. Ah, a mãe compra muita massa de tomate. Então você pode desenhar a lata de massa de tomate e reproduzir várias vezes. Ah, a mãe compra muito achocolatado. Vamos reproduzir achocolatado. O que mais que se consome na sua casa? Papel higiênico, tá bom? Uma coisa que a gente precisa, né? Então vocês vão escolher um objeto e vão fazer uma nova releitura. Uma releitura dessa obra, uma nova arte. E pode usar muito colorido, pode pintar os fundos, certo? Pode usar a imagem que vocês quiserem. Uma outra ideia, se vocês conseguirem aqueles jornaizinhos de supermercado, vocês podem
recortar ali produtos, né? E fazer várias vezes reproduzindo, certo? Vamos ver o que mais que temos aqui. Será que alcançamos os objetivos de hoje? Olha só. Relembramos o que é arte? E suas linguagens? Sim? Dança, música, teatro, artes visuais? Sim, com certeza. Conhecemos algumas das obras visuais? Sim, todas, né? Muitas. Conhecemos a pop art, esse movimento importantíssimo para a história da arte e com as suas características. Recordamos também e localizamos as cores primárias aonde? No círculo cromático. As primárias, as secundárias e as terciárias, certo? Se ficar alguma dúvida, você pode reassistir essa aula novamente, converse com a sua professora, provavelmente ela vai retomar o conteúdo, tá? Para que vocês tirem as dúvidas, certo? Quem tem acesso às mídias, né, que pode acessar a internet, pode procurar lá Pop Art, que vocês vão encontrar muito material. Muito bem. E nunca esqueçam, a arte é a mais bela expressão da humanidade. Mas antes, quero mostrar para vocês aqui uma releitura da pop art que eu fiz. Olha só! O que vocês estão vendo aqui? Ovos, né? A gente não consome ovos? Antigamente ele vinha das galinhas, quer dizer, continua vindo, mas a gente ia lá na casa da vizinha que tinha galinha em casa e comprava os ovos. E era assim, um por dia, né? Ninguém comprava em grandes quantidades. E depois que surgiram o mercado, as indústrias, as grandes granjas de galinha, a gente passou a consumir mais ovos, né? Então eu quis usar os ovos aqui para mostrar as características da pop art, ó. O colorido, vocês podem pintar o fundo também. E eu fiz ovos coloridos também, né? Quem disse que a arte não pode ter ovos coloridos? Eu não estou tratando da realidade, não é mesmo? Estou tratando de um movimento artístico que veio justamente para isso, para romper tudo que é real, porque na arte a gente pode tudo. Certo, crianças? Me despeço aqui, tirem suas dúvidas com os professores e nos vemos na próxima aula. Até mais! Vem aí, Língua Portuguesa. Oi, galera, tudo bom? Então, voltei para mais uma contação de histórias. Esqueci de falar, né? Olha que mal educada. Meu nome é Ana Cláudia Oliveira, sou professora e contadora de histórias. Vamos lá? A noite no castelo é mal assombrada. Lá tem um fantasma que faz Lá tem uma bruxa também que faz Lá tem um vampiro também que faz Já era tarde da noite quando ele acordou. A lua brilhava lá no céu toda cheia e os seus raios invadiam o quarto, indo parar na cama de Vladinho. Melhor, cama não, caixão. É, isso mesmo, caixão, porque Vladinho era um vampiro e como um vampiro, ele dormia num caixão. Dormia de dia e acordava à noite. Vladinho acordou com uma cara terrível de sono e foi para a cozinha. Lá, a sua mãe vampiro o esperava com um copo desse tamanho de sangue para lá, digamos assim, animá-lo. Quando Vladinho entrou na cozinha, ela já foi logo dizendo: Vladinho, meu querido, você já está bem grandinho. É hora de você sair e procurar o seu próprio alimento. Vá, meu filho, saia pela noite sombria e ache o seu sangue.
Hello, mami! Au, a noite está clara, é lua cheia. Oh. Não importa, não interessa, Vladinho. Saia já e ache sua vítima. Vladinho então saiu um pouco contrariado e sem nada de empolgação. Andou um pouco para cá, andou um pouco para lá e viu se aproximando uma velhinha. A velhinha estava toda arrumadinha, faceirinha, e Vladinho na hora ajeitou a sua capa, andou com firmeza em direção a ela e preparou o seu... A velhinha nem se assustou. Na verdade, ela achou interessante. Oh, meu Deus, que menininho mais lindo! E olha, vestido de vampiro! Vestido não, eu sou um vampiro! Eu sou um vampiro! Ai, claro que é, neném, claro que é! Tome aqui um pirulito! E a velhinha foi embora e Vladinho ficou lá, sem entender nem por que com aquele pirulito na mão. Ficou com uma raiva, jogou o pirulito no chão e ó, pisou várias vezes. Passou um tempinho, quem ele viu se aproximando dele foi um velhinho, careca, que andava todo arcado com uma bengalinha. Ele parecia ter muita dificuldade para andar. Vladinho, então, se aproximou e deu seu belo vó. O velhinho, ó, nem viu, continuou andando. Então Vladinho pulou na frente dele e deu um vá mais forte ainda. O velhinho olhou e disse: "Oh, tá chorando, bebê? Tá chorando? Vá! Ué, tá perdido da tua mãe? Vá! Que isso, neném? Que isso?" E também tirou um outro pirulito e entregou para Vladinho, que na hora ficou sem entender. Mais um pirulito? O velho foi e Vladinho ficou enfurecido. Depois disso, quem se aproximou dele foram duas meninas. Elas tinham mais ou menos a mesma idade. Vladinho então pensou: é agora que eu vou conseguir o meu sangue. E vá! Pensa que as meninas se assustaram? Elas, na verdade, adoraram. Olha! Já é Halloween! Ai, amiga! É mesmo? Que legal! Vladinho, então, ficou muito bravo e deu um vlá tão forte, mas tão forte que ficou roxo e sem ar. Amiga! Veja que make bafo ele tá usando! Ai! Azul arroxeada! Amiga, azul arroxeada não, a make dele é divina, mas é roxa azulada. E assim as duas foram discutindo e nem deram bola para Vladinho, que estava roxo e sem ar e muito bravo. E chateado, né? Porque ele pensou: sério que eu não consigo assustar ninguém? Sério? Como que eu vou conseguir o meu alimento se eu não consigo uma vítima? Chateado. E foi andando. Quem chegou perto dele depois foi um cachorro. Vladinho pensou: agora eu consigo. E fez o seu vlá mais tenebroso. Vó! Gente, o cachorro rolou no chão de risada. Nem um cachorro ele assustava. Essa realmente não era a noite de Vladinho. Cabisbaixo e triste, Vladinho continuou seu caminho bem desenxadinho. Foi aí que ele estava passando na frente da loja do seu Ademar e viu na vitrine um vulto que se aproximava dele. Se encheu-se de esperança, mais uma vez, andou firmemente na direção do vulto e então fez o seu vlá. Quando ele fez vlá, o vulto também fez um vlá, com uma cara ameaçadora, e tão ameaçadora
que Vladinho se assustou e foi embora. Entenderam? Vladinho ficou com medo do próprio reflexo na vitrine da loja. À noite no castelo é mal assombrada. Lá tem um vampiro que faz. E é assim que essa história chega ao fim. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Depois a Ana volta e te conta outra.